Batman e Coringa versus Duende Verde. Moleque, essa é a super teoria de hoje. Tudo começaria quando Coringa não era ainda Coringa e tinha apenas 5 anos, em Gotham. Osborn, o Duende Verde, estava começando um projeto de transformação no povo de Gotham. Usando seu traje de duende, obviamente, ele começa a contratar capangas lunáticos a praticar sequestros para injetar cirurgicamente cobre nos escolhidos. E precisavam ser crianças. O acúmulo do cobre pode causar uma doença fatal, também conhecida como doença de Wilson. Mas a ideia é que com ela também poderia ser atingido o sistema neurológico dessas pessoas escolhidas. E essa é uma doença que realmente existe, galera. Sendo assim, era possível que o duende criasse um mar de psicopatas durante anos, parceiro, fazendo então que um dia o caos seja instaurado. Obviamente, a doença demora um tempo para apresentar os sintomas de psicopatia, mas no decorrer dos dias, os que estivessem vivos já começariam a apresentar alguns sinais da doença. E obviamente, o Coringa seria um desses sobreviventes. Logo, em certo momento, anos depois, quando o Batman já fosse inimigo do Coringa, o morcegão estaria atrás dos sequestros que ocorriam novamente em Gotham. Isso o deixaria dias sem dormir, extremamente fissurado pelas respostas daquela missão que ele acabou de receber da cidade. Com isso, muito provavelmente, o Alfred ficaria preocupado e chamaria Bruce então para uma conversa, dizendo que no passado, o pai de Bruce também passou por essa situação dos sequestros. Inclusive, também ficou cego por respostas, tendo quase morrido de overdose por se castigar. Desentendido, Bruce perguntaria o porquê do pai dele ter ficado assim, nesse mesmo estado caótico. O Alfred diria que tinha prometido segredo à família, mas precisava contar ao Batman. Nisso ele diria que o Bruce tinha um irmão, mas no passado, esse irmão foi uma das crianças sequestradas. Foi isso que acabou com Thomas Wayne. Sendo assim, Thomas havia sido dominado pelo ódio, demitindo então o mordomo que estava responsável pelo filho na noite em que ele foi desaparecido. Depois de humilhar e demitir esse antigo mordomo, este seria o cara que depois do teatro cometeria o assassinato dele e de Martha Wayne, os pais do Bruce. Quando o Alfred acabasse de contar, Batman se levantaria sem falar nada e iria até seu quarto refletir. Uma notícia bem impactante. Agora ele estava frente a frente com os sequestros que causaram a morte dos pais dele. Indo então até o banco de dados da polícia para buscar os desaparecimentos do ano em que seu irmão sumiu. Descobriria que 2 não voltaram para suas famílias. Um deles era seu irmão. Nisso, o Batman pegaria registro em todos os orfanatos de adoções perto das datas do desaparecimento do irmão. Nessa pesquisa, ele ia acabar descobrindo que alguns desaparecidos possuíam um certo nível de cobre injetado em seu organismo. Descobrindo então que essas crianças tiveram a doença de Wilson e que causaria sérios problemas neurológicos. Sabendo que causaria problemas neurológicos, ele pesquisaria entre as famílias as quais tiveram problema com os filhos. E uma delas, o filho tinha matado o pai, que era alcoólatra. Quando nos registros olhasse a foto do rapaz preso na época, descobriria que o mesmo tinha uma cicatriz em cada lado da boca. Este era o Coringa. Impactado, Bruce cairia de joelhos e começaria a chorar, moleque, não acreditando no ocorrido. Nisso, ele iria até a mansão e contaria tudo para o Alfred. E galera, existiria uma cura para a doença de Wilson, mas o Batman teria que extrair o cobre do organismo do Coringa. Na pressa, o Batman iria até o refletor que o Gordon usa para chamá-lo quando precisa. Ele arrancaria um morcego e pintaria o rosto do Coringa. E galera, quando ele visse esse desenho, provavelmente algumas horas depois apareceria perto do local. Obviamente sem a maquiagem. A polícia estaria cercando tudo. Até que então, na multidão, o Batman o reconheceria pelas marcas no rosto. Também sem o traje, o Batman o identificaria, iria até ele e com certeza sequestraria o palhaço, levando então para a Batcaverna. Lá, desentendido, o Coringa perguntaria o motivo do sequestro. Provavelmente faria alguma piada, dizendo que o Batman estava seguindo o caminho de seu destino. Nisso, o Batman faria dormir e começaria a fazer testes de DNA para ter certeza se ele realmente era o irmão dele. Ele descobriria. Então depois extrairia o cobre do organismo do Coringa, e então removendo a psicopatia do palhaço. Depois de um tempo, ao acordar, o Batman contaria tudo. Obviamente, o Coringa ficaria abismado. Ficaria abismado principalmente por ter emoções, algo que nunca havia sentido. E galera, com certeza o Batman diria que ia protegê-lo durante um tempo, mas no futuro ele teria que pagar pelos crimes que cometeu. Nisso, eles ligariam o dispositivo sonar e esperariam outro sequestro. O Batman teria uma conversa séria com o Coringa, fazendo refletir. E galera, essa não é a primeira vez que um vilão muda de lado, né? A gente tem a história, inclusive, aí do Duas Caras, que depois que tem o outro lado do rosto ajeitado pelo Tony Elliott, também conhecido como Silêncio, ele se torna um aliado do Batman. Nisso, eles iriam até o local. E usando a tecnologia de visão de calor, o Batman começaria a buscar pelos galpões da cidade os sequestradores. E, obviamente, com as crianças. O Batman puxaria o Coringa para uma conversa e diria: Coringa, essa é a sua chance de uma redenção diante dos crimes que já cometeu. Você vai fingir ser o vilão que sempre foi e oferecer uma aliança com eles.
capangas, me levando então até o responsável pelo sequestro das crianças. Bem, isso não será difícil. Galera, com certeza o Coringa ia chegar até o local com aquele jeito dele, batendo palmas e dizendo que queria participar dessa missão caótica, que ele queria ajudar a fazer o circo pegar fogo. Bem, ao se aproximar daquele monte de vagabundo, o Coringa diria que sabe como matar o Batman e que eles vão precisar dele. Os capangas obviamente iam saber que há anos o Batman sofria para tentar prender o Coringa, e de uma maneira que ele não escapasse, né? Que o Coringa obviamente já escapou da prisão várias vezes. Com tal proposta de aliança, com certeza eles não negariam a ajuda do palhaço. Então o Batman o seguiria usando seu rastreador. E ao chegar ao ponto de encontro, observaria uma criatura com traje verde se aproximando do Coringa em cima de um planador. Era o Duende Verde. O caminhão com as crianças estaria mais próximo e teria aproximadamente 3 capangas cuidando e vigiando para que elas não fugissem. O Batman, antes de partir para o ataque, ligaria para o Alfred, passando as coordenadas do veículo. E aí depois começaria a diversão, já espancando os 3 capangas e partindo para dentro do galpão, para dentro da base do Duende Verde. Lá dentro, ainda conversando, o Coringa pegaria uma bomba de abóbora escondido para atacar contra o Osborn. Batman entraria em campo soltando uma bomba de gás para retardar os capangas. Uma luta se iniciaria e quando o Duende Verde fosse levantar voo com o planador, o Coringa pegaria a bomba de abóbora e jogaria contra o seu adversário, derrubando-o no chão. Nisso, o Duende levantaria e prepararia para atacar as bombas no palhaço. E sem hesitar, pegaria uma de suas facas e tacaria no cinto de utilidades do Duende Verde, estourando algumas de suas bombas e destruindo parte de seu traje. Na raiva, o Osborn usaria a ponta de seus dedos, que possuem microcircuitos elétricos. Quando Batman percebesse de longe, o Duende mataria o Coringa eletrocutado. Ele tacaria um batirangue, cortando a ponta dos dedos do Osborn. Na dor, o Duende provavelmente correria e se esconderia em algum lugar, né, parceiro? O Batman ligaria novamente a sua visão de calor, mas quando fizesse isso, ia perceber que ainda existiam algumas crianças presas ali, em celas vedadas, escondidas na base do Duende. O Batman amarraria o pé do Duende e o puxaria até ele, o agarrando. Então não esperaria muito que o Duende respondesse as suas perguntas, né? Moleque, então o Batman entregaria para o Coringa o seu gel explosivo para ele destruir as celas e então resgatar as crianças, parceiro. Que é até animado aqui, moleque. O Coringa então começaria a fazer os resgates, mas uma coisa o Batman não esperava, mano. O Duende, também em sua luva, possui gases que fazem o seu inimigo dormir. Gases soníferos. Sendo assim, o Duende não possuía mais nenhum acessório especial. Nisso, ele pegaria alguma das armas de fogo de um de seus capangas mortos, talvez derrubados, se o Batman não os matasse. E iria então atrás do Coringa. E obviamente ele chamaria alguns reforços. O Coringa só tinha agora o gel explosivo do Batman, né, mano? E algumas facas, e ficar meio difícil pra ele. E quando o Coringa estivesse fugindo com as crianças, seria alvejado pelo fuzilamento do Duende, que faria com que o Coringa escondesse todos rapidamente. O gel explosivo, ele é um dispositivo acionado por um controle remoto, né, gente? Um dispositivo explosivo. O Coringa passaria ele em uma barra de ferro e arremessaria no Duende Verde, apertando então o botão para explodir. Isso lhe daria a chance de fugir naquele momento. Mas nisso que eles estivessem saindo dali, haveria um número enorme de capangas que chegaram para dar reforço ao Duende Verde, moleque. E eles iam começar a fuzilar o Coringa e as crianças. Nisso, o palhaço teria que empurrar rapidamente as crianças de volta para dentro da base, moleque. Mas ele seria fuzilado, meu irmão. Caraca, Coringa. Daí, o Coringa ia entrar se arrastando e ensanguentado, velho. O Duende Verde, todo detonado, se aproximaria do palhaço e então começaria a erguer a sua arma para dar fim à vida do Coringa. O Batman usaria a Grapnel Gun e puxaria o Duende, impedindo que ele fizesse essa covardia. Quando os capangas estivessem perto de entrar na base, o Alfred chegaria com o morcego, aquela nave sinistra do Batman, fuzilando todo mundo, parceiro. Esses caras o Alfred não veria como os caras que mereciam ser poupados. Pessoas que sequestram e torturam crianças, inclusive destruíram a família que o Alfred dedicou anos de sua vida para cuidar. Ao perceber que tudo estava seguro, o Batman iria até o Coringa e se ajoelharia para ver se podia fazer alguma coisa. E provavelmente o palhaço faria alguma piada, velho, dizendo que só porque eram irmãos, ele não iria abraçar o morcego antes de morrer. Cumprimentando então o Batman pela última vez, o Joker morreria sorrindo. Com certeza o Coringa seria uma grande inspiração aí pro Batman de mudança. A cidade não ia querer fazer nenhuma grande homenagem ao palhaço por tudo que ele fez já em Gotham até o presente momento. Mas o Batman internamente ia arrumar algum jeito de homenagear o seu irmão morto. Bem, galera, essa teoria que eu criei foi difícil, velho. Até doença eu pesquisei aí pra fazer um jeito do Coringa ficar bom. E eu vou começar a fazer uma parada agora. Inclusive nos comentários do último vídeo que eu soltei, algumas pessoas pediram pra que eu mandasse um salve no próximo vídeo. Bem, então um salve primeiramente aí para o Lazarento
direto do meu amigo Yuri Simas para o Matheus Oliveira Amorim e também um salve aí pro Kaique Santos. E Rafa Gamer, vou te explicar a parada aí que eu falei que ia explicar, meu irmão. Na teoria que eu criei do Thanos ajudando os Vingadores contra o Galactus, ele só ajudou porque sabia que o cara ia destruir todo o universo. E o plano do Thanos nos filmes era de trazer algum tipo de equilíbrio para o universo e deixar só metade dos seres do universo vivos. Então, se o Galactus chegasse destruindo tudo, o seu plano, todo o seu trabalho de destruição de metade da vida seria jogado fora, moleque. Entendeu agora? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.